Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Esther, capítulo 4 a 7. Esther, capítulo 4 a 7, marca o ponto de virada na narrativa do livro. Após o decreto de extermínio dos judeus, no capítulo 3, a tensão se intensifica e os capítulos 4 a 7 narram como a providência de Deus começa a se manifestar através de reviravoltas inesperadas. Embora o nome de Deus não apareça no livro, sua soberania e cuidado pelo seu povo são evidentes nessa história. Após receber a notícia, Mordecai se lamenta. Ele rasga suas roupas, se cobre de pano de saco e de cinza e sai pela cidade clamando em alta voz. E isso chega ao conhecimento de Esther. Tanto os servos como os eunucos que serviam a Esther passam a alertá-la sobre a condição de Mordecai. Esther envia servos para falar com Mordecai, que retornam com uma mensagem do seu primo, dizendo que ela não deveria pensar que por estar no palácio seria poupada. Na verdade, se ela se calasse, haveria socorro em outro lugar para os judeus, mas ela e a casa de seu pai pereceriam. E ele até diz que talvez fosse essa a posição dela como rainha. Talvez fosse para isso que ela foi colocada ali, para socorrer o seu povo. Esther então resolve jejuar e, após 3 dias jejuando com suas servas, ela finalmente coloca em ação o seu plano. Ela convida o rei e Amã para um banquete. E nesse banquete, quando o rei questiona ela sobre o que ela queria fazer, ela então diz que ela queria convidá-los novamente para um outro banquete em outro dia. Nessa saída do primeiro banquete, Amã se alegra por ter tido a honra de ter sido convidado juntamente com o rei para um banquete organizado pela rainha. Porém, na saída, ele encontra com Mordecai e sai de lá furioso. Em sua casa, é instruído pela sua mulher a fazer uma forca para matar Mordecai, para que assim ele seja condenado por conta de ser um judeu, um inimigo de Amã. Amã começa a construir sua forca, mas o capítulo 6 mostra uma nova intervenção na história. Naquela noite, após o banquete, o rei não pôde dormir. E enquanto estava com insônia, resolveu ler o livro dos Feitos Memoráveis, e ali encontrou o relato, que foi narrado lá no capítulo 2, quando Mordecai denunciou Bigtã e Teres, e assim salvou a vida do rei. Por isso, na manhã seguinte, o rei Assuero decidiu honrar a Mordecai, e Amã foi escolhido para conduzir Mordecai por aquela cidade. Inclusive, o rei pergunta a Amã o que deveria ser feito àquele a quem o rei deseja honrar, e tudo aquilo que Amã falou, pensando em ser honrado, ele é obrigado a fazer em favor de Mordecai. Após essa grande humilhação, Amã fica totalmente angustiado, aflito, e vai para sua casa. Mas lá, ele é levado de volta ao banquete. E é nesse banquete que, após o rei questionar Esther sobre o que ela desejava, ela então diz que Amã era um grande inimigo do seu povo, alguém que estava tentando contra a sua vida e a vida do seu povo. E assim o rei se ira contra Amã. Enquanto o rei pensava e refletia no jardim, Amã pede para Esther ter misericórdia. Ele começa a interceder diante da rainha. Só que quando volta, o rei acha que ele estava tentando forçar a rainha. E isso agrava ainda mais a sua pena. E Amã acaba sendo enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mordecai. Para os leitores originais, essa passagem mostrava como o Senhor continua agindo na história. Pode parecer muitas vezes que as coisas acontecem por acaso ou que Deus está em silêncio, mas em todo o tempo ele governa, desde o coração de reis pagãos, as noites de insônia, as decisões políticas, tudo é administrado pela bondosa mão de Deus, que faz tudo para a sua glória. Esse texto não menciona diretamente a Deus, mas sem dúvida fica claro que tudo que acontece, acontece segundo a vontade daquele que orquestra, que administra todas as coisas. Essa história aponta para Cristo, pois Esther age como uma intercessora, como aquela que age em favor do seu povo para que ele seja poupado. E é justamente por meio de Esther que o Senhor, o Deus da terra, está governando e conduzindo toda a história, a fim de assim preservar a semente eleita e conduzir esse povo a Cristo, aquele que é o verdadeiro intercessor
aquele que reina e governa sobre o seu povo com justiça. Esther arriscou a sua vida para agir em favor do seu povo. Ela poderia muito bem ser morta pelo rei por ter a ousadia de entrar na presença do rei Assuero sem o seu consentimento. Porém, Cristo é aquele que faz algo ainda maior do que Esther. Ele entrega a sua própria vida para salvar o seu povo. Esther foi poupada, mas Cristo não foi poupado. Ele teve que derramar o seu próprio sangue para que assim o seu povo fosse salvo da ira de um Deus santo e justo. Nós aprendemos primeiramente que devemos confiar na providência de Deus. A pergunta de Mordecai a Esther atinge o ponto central do problema. Será que Esther teria chegado a essa posição sem que Deus agisse em favor dela? Esther havia feito tudo errado até então. Havia se casado com alguém que não temia Deus, cultivava um estilo de vida que desagradava a Deus. Porém, ainda assim, Deus estava utilizando Esther para o seu propósito redentor, para preservar o seu povo. Portanto, a soberania de Deus ela opera mesmo quando Deus parece ausente. Deus age apesar de nossas falhas, de nossos pecados. O Senhor continua agindo para proclamar a sua glória nesse mundo. Também notamos a importância das dificuldades em nossa vida. Até então, Mordecai e Esther estavam vivendo de forma totalmente conformada àquele império persa. Mas agora, diante das dificuldades, eles são novamente movidos à humilhação, ao arrependimento, à intercessão, ao jejum, a fim de buscarem a Deus. Por mais que o nome do Senhor não seja mencionado no livro, ainda assim, ele continua sendo o centro dessa história. É para ele que Esther e Mordecai têm que se voltar e confiar, sabendo que é ele quem opera em toda a história. Que o nosso coração, portanto, descanse no Senhor, na sua providência, e que assim vivamos para a sua glória, nos voltando a Ele, reconhecendo a importância das provações que Ele nos dá, para que nós nos voltemos a Ele.